Olá, tudo bem com vocês? Dessa grande confusão planetária? Pois é, no meio dessa confusão planetária parece que tem uma turma que sempre esteve por trás dos grandes acontecimentos nas histórias das civilizações que passaram pelo nosso planeta, todas elas. Tem uma turminha que chegou aqui há milhares de anos e parece que nunca saiu daqui. Ou que talvez a propriedade já tenha trocado de mãos. É sobre isso que nós vamos conversar agora. Vamos começar a falar sobre essa turma, esses ETs, ou interdimensionais, ou seja lá que nome eles tenham. Essa turma de fora daqui, da nossa realidade, de fora da nossa dimensão, ou de fora do nosso espaço. Ok. Vamos começar com a frase, em nome de Deus. Vocês podem preencher essa frase com qualquer maldição, bênção, louvor, desejo, oração, epíteto ou afirmação inimaginável. E ter certeza que essa frase vai ser falada em algum lugar do mundo hoje, agora, nesse momento. Um árabe diria, os judeus subverteram a ordem de Alá para o universo. Os judeus diria, Yahvé nos deu essa terra. E um presidente americano teria dito a um árabe e a um judeu, bom, Deus me instruiu a agir assim. Estou fazendo isso em nome de Deus. Em outro país também, ele falaria a mesma coisa, fosse comunista, fosse democrata, fosse que reino, todos falariam em nome de um Deus deles, não é? Todos eles estão falando para o Deus. Mas o mesmo, será? Será que eles estão falando para o mesmo Deus? De onde esses conceitos de Deus, Yahvé, etc., desde quando, de onde essa turma começou a aparecer? Quantos outros deuses foram identificados ao longo da nossa história? Ao longo de toda a história humana, não é? Milhares e milhares. Moisés, há mais ou menos 3.500 anos atrás, relatou aos hebreus que um Deus falou com ele através de um arbusto em chama, a sarça ardente, e que lhe deu mandamentos e ensinamentos transmitidos em cima de uma montanha, onde ele desceu com muito barulho, chamas, raios e nuvens, etc., isolando depois a montanha para que ninguém subisse. Era perigoso, não é? Paulo, o famoso apóstolo Paulo, relatou que uma voz falou com ele do céu a caminho de Damasco, quando ele estava indo para Damasco pegar os novos cristãos, os cristãos primordiais, aqueles primitivos, os originais. E ele colocou então, a partir dessa visão, um caminho para definir e organizar o que seria a nova religião chamada de cristianismo, porque antes não era cristianismo. Maomé, 1400 anos atrás, disse que o arcanjo Gabriel apareceu para ele numa visão e o instruiu a iniciar uma nova religião. Joseph Smith, em 1820, relatou que o anjo Moroni lhe mostrou um local onde o livro dos Mormons estaria enterrado, criando uma super religião nos Estados Unidos. Um grupo de pessoas em Chicago, no início dos anos 1900, canalizou o livro de Urântia, que estimulou um pequeno movimento religioso e depois se transformou num grande movimento religioso. Charles Wise, na década de 70, relatou que Jesus lhe ditou um livro para esclarecer todas as outras coisas, e como ele foi deturpado por termulanos. Astacheran, Alastra, Sheliana, Arcturianos, toda essa turma. Aí, né? Essas tais comunicações de seres mais avançados que os humanos, ao longo do tempo, levaram a muitos movimentos religiosos, alguns bem-sucedidos e outros desastrosos. E alguns nem vingaram. A história dessas religiões foram preenchidas com ódio pelos não-crentes em lutas sangrentas entre grupos de crentes. Sempre brigavam, ou contra quem não era da religião deles, ou entre eles mesmos. Isso acontece até hoje, as igrejas brigam entre elas. Por que tantas divisões se o Deus é um só? Se a mensagem foi aparentemente uma só, tem batista, protestante, pentecostal e vai por aí afora, metodista, católica, tem católica romana, tem fundamentalistas, e isso só falando do cristianismo. Entre as outras religiões nós temos uma infinidade, o próprio islamismo se divide em várias interpretações de um mesmo livro. No judaísmo a mesma coisa, nós temos divisões entre os ortodoxos, os esquenazes, os sefaraditas, etc. Todos, cada um vai fazer uma interpretação desse chamado livro sagrado de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua situação política, econômica e social. Pois é,
A história que nós vamos comentar nesse vídeo, os outros que virão, porque o assunto é extenso, sugere que a natureza das nossas crenças foram instigadas por um ser evoluído, por um ser avançado, por esse ET, que gera e alimenta conflitos internos sempre. Militantes de todas as religiões perseguem continuamente os hereges. Se você não acredita no meu Deus, eu vou te matar, eu te corto a cabeça, eu te queimo na fogueira, eu faço um ato de fé, né? Porque eu estou obedecendo ao meu Deus, e quando eu faço isso, eu não estou cometendo nenhum erro, nenhum pecado, eu estou matando em nome do meu Deus, não é? Então isso alimenta os conflitos. Militantes de todas as religiões perseguem continuamente os hereges, convertem os pagãos e os infiéis, né? Pela espada, pelos incentivos econômicos, na maioria das vezes pela espada ou pela pólvora, e tentam controlar a mente de bilhões de pessoas, né? Cada uma delas tem bilhões de seguidores atualmente, já passaram de 2 bilhões cada uma das principais religiões. Por outro lado, muitos devotos foram inspirados a produzir grandes obras, nós sabemos disso, teve gente muito boa dentro dessas religiões todas, sempre teve gente muito boa, e fazia um serviço notável para a humanidade. Nós temos, mas junto com isso, tem embutido valores institucionais conflitantes que suprimem a iniciativa das pessoas, que torna essas pessoas psicologicamente dependentes e suscetíveis à manipulação por demagogos, por espertalhões, safado e canalha mesmo. Tem um bando deles aí, roubando o dinheiro das pessoas, abusando da fé inocente delas. Mas ainda assim, algumas ainda proporcionam conforto, esperança e alegria, porque é isso que o ser humano quer, né? Ele quer um pouco de esperança, ele quer alegria, ele quer conforto, e às vezes as religiões prometem isso, mas nem para esse mundo, não para o outro. Se você se comportar e fizer tudo direitinho e obedecer, você vai ter uma vida melhor do outro lado. Essa é a conversinha deles. Nos últimos 50 anos, como eu comecei lá no vídeo, na entrada, milhares de seres humanos relataram contato com extraterrestres ou ETs, ou outro nome que vocês queiram usar. A discussão está aberta. Alguns dizem que foram abduzidos por eles, sequestrados, apavorados, né? Aterrorizados. Alguns foram usados como pais de crianças híbridas, ou mães de crianças híbridas. Outros dizem que os ETs os iluminaram, fornecendo novos conhecimentos e insights úteis para a humanidade. Mensagens New Age, a maioria das canalizações hoje é isso. Tenha conhecimento, evolua, não faça mal para os animais nem para as plantas, cuide do planeta. Minha avó já falava isso, não tinha contato com ET. Ela era um ET, né? Alguns aparecem como seres físicos, enquanto outros formas energéticas ou seres de luz. Então, tivemos relatos de tecnologia muito valiosa fornecida aos seres humanos por algum desses ETs. As histórias dos nazistas, dos Estados Unidos, com a engenharia reversa, etc. Milhares de pessoas diariamente servem como canais para as vozes com mensagens, né, canalizadas, que vêm influenciando religiões e vêm criando religiões pelo mundo, é a ufolatria. E nós temos aqueles que tiveram contato com os ETs, de contato imediato, né? As pessoas oram aos seus anjos, buscam conselho dos seus guias espirituais, conversam com seres desencarnados em várias dimensões, muito mais do que a gente pode imaginar. Alguns saem do corpo, vão de corpo astral para encontrar alguns desses seres em outras dimensões. E o que é que essa comunicação toda com essas entidades não humanas pode representar? Por que alguma dessas comunicações tiveram consequências tão significativas para a história humana e outras não tiveram nenhum significado? Como Paulo, como Maomé, como Jesus, como todos os outros. Alguns tiveram insights, né, e comunicação com esses seres e criaram coisas incríveis. Outros não. Por quê? Porque para uns, como Joseph Smith, que criou uma religião poderosa nos Estados Unidos, os Mormons. Né? Porque os próprios seres e as reações humanas a eles têm sido tão socialmente material de divisão. Quem são essas vozes desencarnadas e seres etéreos? Os ETs interdimensionais, seres super avançados. De qualquer forma, eu acho que esse seria o melhor termo. Seres super avançados. Vamos falar em ET. ET já está muito batido, né? Extraterrestre. Seres super avançados de uma outra dimensão, de um outro espaço e tempo. Então isso aí, nós estamos falando de
de seres que se podemos incluir na categoria de entidades conscientes não humanas e que possam estar, sim, envolvidas em assuntos humanos. Eles se intrometem aqui. Se qualquer um de nós, vocês mesmos aí, acreditam em um Deus, ou vários deuses, ETs, mensageiro celeste, anjo, guia espiritual, Espírito Santo, demônio, está dentro dessa categoria. Estão todos juntos. É tudo a mesma coisa, são seres super avançados. Né? Os orixás, seres ascensos, vozes espirituais que falam através de canais humanos, entidades conscientes de dimensões superiores ou inferiores, algo que você chama de eu superior, ou qualquer fenômeno semelhante. Se você acredita numa dessas, você acredita em ETs, em seres super avançados. Né? Ou mais deles afetaram a sua vida, afetaram a vida de muita gente e continuam afetando e transformando a vida de muita gente. Então, tá aí. Então, por que às vezes você vai falar com uma pessoa, mas você vai no candomblé, você vai fazer uma cerimônia para o orixá tal, mas não acredita em ET? Que história é essa? Os cristãos acreditam em tantos milagres que aconteceram e são relatados na Bíblia? Não, falou em ET, não pode isso aí não, isso é outra coisa. Né? É a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Então nós vamos usar esse termo, seres super avançados. Quer dizer, avançados, não em todos os aspectos. Seres super avançados quando nós olhamos relatórios feitos por pessoas ao longo de milhares de anos, nós temos vários relatos, né? E que após a comunicação e contato com esses seres, os indivíduos, alguns adquirem poderes, adquirem conhecimentos de tecnologia bem mais avançada. Esses seres podem ser como os anjos, que todo mundo comenta muito, eles podem aparecer e desaparecer instantaneamente. Eles podem usar e se envolver com o uso de tecnologias super sofisticadas, né? Eles são de carne e osso às vezes, aparentam ser de carne e osso. Eles possuem uma espécie de nave, como diz o Tic-Tac, que excede os limites da nossa tecnologia e da nossa física. Nós humanos não temos ainda condições de ter um entendimento científico a respeito disso. Traçam por dentro de paredes, transportam pessoas abduzidas através de paredes, saem fazendo 5.000 km por hora e fazem uma curva em ângulo reto, continuam. Isso é impossível para a nossa física e para a nossa pequeníssima mente. Nossa capacidade de analisar isso é muito pequena ainda. Esses seres superiores possuem um poder de comunicação desconhecido para nós. Eles podem operar em reinos que não são facilmente acessíveis para nós, a não ser que eles queiram. Esses seres superiores podem ter o poder de decidir unilateralmente quando e como vão falar conosco. Eles podem optar por responder quando pedirmos que eles conversem conosco. Mas nada disso significa que eles são necessariamente mais inteligentes ou mais moralmente e eticamente desenvolvidos que nós, seres humanos. Eles podem ter uma outra ética, uma outra moral, uma outra educação. Isso significa apenas que eles podem decidir quando, como podemos colocar uma chamada, como podemos iniciar uma chamada, ou como atender um telefone. Eles é que decidem. Nós não decidimos nada. No entanto, se esses seres superiores tomam a iniciativa ou pedimos conselhos, é muito bom testar as nossas opiniões, né, sobre conhecimento e sabedoria. Afinal, eles só podem oferecer suas próprias perspectivas limitadas a um universo ainda em evolução, que é o nosso. Eles podem agir dentro do nosso universo, dando opinião, dando piruada, canalização, etc., baixar o espírito apenas dentro de um limite do nosso universo. Por isso que o nosso universo não foi dominado completamente ainda. Existem barreiras incríveis para se passar de uma dimensão para outra. Não é essa brincadeira que todo mundo fala, vamos evoluir para a 5ª dimensão. Está uma história na internet que está um problema. E as pessoas acreditam nisso. Estamos evoluindo, vai ser a passagem. Não é nada, não funciona assim. Não funciona, não vai funcionar, não. É outra história. Né? Nós vamos ver, então, com tudo isso, fica aquela pergunta célebre. Então, nós estamos sozinhos no universo? Isso parece uma pergunta bem boba, né? Bem idiota. É claro que não. Nós somos um átomo dentro desse cosmos gigantesco. Os cientistas ainda buscam respostas para as perguntas, se enganam. Eles acham que apenas porque eles sintonizam um pulsar, uma estrela distante, estão dominando alguma tecnologia, não têm a menor ideia do que se passa lá fora.
A resposta, então, para toda essa introdução que eu estou fazendo com vocês a resposta está aqui, na frente dos nossos narizes, do meu narigão, ou dos nossos pés, bem embaixo dos nossos pés, nas nossas histórias coletivas. Outros seres conscientes habitam o universo. Está cheio deles. E nós nunca estivemos sozinhos. Nunca. Pois bem, essa história, nós poderíamos colocá-la como a história mais importante da nossa humanidade. E ela recebe pouca atenção dos historiadores acadêmicos. A natureza dessa história explica por que os estudiosos estabelecidos temem investigá-la. Porém, em questão, o estado mental deles, né? Foi os nossos também. Todo mundo nos chama de maluco. Quase todo mundo que se mete nessa área, né? Então isso aí leva a ilusão de que a impressão que nós temos é que toda a nossa humanidade se atrofiou no desenvolvimento emocional e no desenvolvimento intelectual. Isso aí já é falado lá naqueles vídeos anteriores onde eu falava da Irmandade da Serpente, quando o conhecimento nos foi tirado. Nós só podemos aprender aquilo que eles permitiram que nós aprendêssemos, o resto as religiões suprimiram, os governos, os impérios, os ditadores suprimiram o conhecimento. Eles não querem que nós tenhamos conhecimento porque isso nos dará a condição de nos libertarmos. Então isso atrofiou tudo. Então o que nós vamos fazer? O que fazer com essas evidências de que outros seres inteligentes do universo estão numa luta secreta, no centro, na posição central de uma luta secreta pelo controle da estrutura da consciência humana? Já não é nem a parte física do planeta, é da nossa consciência, né? Então nós vemos que alguns estudiosos estão preocupados com os desafios que nós, seres humanos, enfrentamos nessa parte, né, dessa batalha, nessa guerra, e a ciência não se ocupa disso, ela não presta atenção, embora nós estejamos no meio dessa guerra. Existe uma fenda, né, um buraco muito grande, um espaço, um gap muito grande entre a ciência e a religião, e elas deveriam trabalhar juntas. Tem um filósofo chamado Ken Wilber, que disse que em 1998 que ele leva em consideração que 90% da população mundial tem uma visão religiosa baseada em algum tipo de mitologia, tipo Deus Pai, e vai por aí, né? Já conversamos sobre um outro também, é bom que vejam os outros vídeos, onde eu falo sobre essa coisa de quem é Deus? Que Deus é esse? É um Deus Pai sentado no trono? É um Deus que pode fazer, devido a um pedido seu, uma oração sua, seu filho passar no vestibular ou encontrar uma vaga no estacionamento, mas permite que um massacre seja realizado na África ou no Oriente Médio, ou nas guerras em que milhares e milhões de pessoas, crianças morreram, pessoas inocentes? Esse precisa de uma explicação melhor, né? Eu pediria a identidade dele. Por favor, ID. Me dê sua identidade, porque eu não estou acreditando que você seja Deus. Um Deus é onipresente, onisciente, não faz distinção da sua criação, se ele nos criou, né? E vai por aí afora. Pois então nós temos aí, a cura dessa psicose humana vai exigir muita experiência, uma trajetória ainda bem maior nessa que nós já estamos entrando, de qualquer forma, aos trancos e barrancos, né? Então a religião criou a divisão da nossa consciência, a divisão criada não só pela religião como a ciência, a religião e a ciência também. Então nós temos que nos libertar dos antólios, né, para que nós possamos ser incorporados a uma perspectiva natural e holística que reconheça a multiplicidade do nosso universo. Temos vários universos, são vários multiversos, universo dentro de universo. Então nós vamos ver que temos que evoluir muito ainda, né, para sair dessa síndrome da Torre de Babel, num planeta pequeno, lindo, em que cada um fala uma língua, cada um professa uma religião e se matam. É muito complicado a história da nossa civilização e do nosso planeta. Pequeno, lindo, mas uma confusão sem tamanho. É um balaio de gato. Pois bem, então nós estamos aí num caos, né, de um eu dividido e autodestrutivo, né, pode ser seja um indivíduo também, uma sociedade ou uma espécie. Nós temos grupos brigando entre si, parece um corpo
cujos órgãos essenciais estão lutando um contra o outro, o meu estômago brigando com o meu fígado, com o meu coração, com a minha mente. São grupos brigando entre si. Nós estamos separados da nossa história e nós não sabemos ainda nem por que lutamos. Nós estamos separados da nossa humanidade inerente. Nós não sabemos por que não podemos encontrar o amor. Nós estamos separados do nosso mundo natural, cada vez mais. Nós não sabemos onde encontrar a tranquilidade interior e a paz universal. Então, daqui para frente, vamos conversar muito sobre isso. Vou apresentar em novos vídeos novos conceitos para descrever esses problemas e compreendê-los. Propor uma maneira de encontrar um terreno comum entre as culturas do mundo, suas diferentes ideias sobre deuses, com D pequeno, né? Que não são deuses, seu relacionamento com os seres humanos, esses super seres que estão aí metendo o bedelho na nossa história o tempo todo. E nós podemos afirmar que a verdade está oculta e ao mesmo tempo está à vista de todos nós, é um paradoxo. Portanto, por exemplo, no Antigo Testamento, nos Vedas indianos, nos mitos gregos, nas tábuas sumérias, em outras fontes históricas, nós podemos analisar sem preconceito tudo isso que nós estamos conversando aqui ao longo desses vídeos todos, dessa interferência desses super seres ou ETs na história das nossas civilizações, né? Nós estamos analisando textos considerados textos sagrados para alguns países, né? Para algumas sociedades, como os Vedas, a Bíblia, o Corão, e entre as tabuletas sumérias. Nós temos materiais bastante antigos, já pesquisados, traduzidos, com explicações suficientes para que a gente possa perceber que existiu uma história muito rica lá atrás, que existiu uma história muito fantástica, né, que a ciência e a religião moderna não querem abordar. Eles não querem aceitar a possibilidade que os seres humanos interagiram com seres super avançados no passado. Ele mostra a experiência, a história humana foi construída em cima de mitos, que nada disso existiu. E daí é que os governos e as religiões se recusam a revelar aos que estão interessados no assunto qualquer abertura, assim, qualquer, vamos dizer assim, de uma maneira oficial. A Igreja Católica Romana jamais vai admitir, até o momento, né, ela agora está começando a mostrar algumas aberturas, a Igreja Protestante muito menos, a Islâmica nem pensar, né, em querer expor esse passado. Eles fazem questão de apagar. Quem acompanha as pesquisas arqueológicas do Egito já leu a respeito, tem bastante história sobre, em reportagens, livros, sobre o bloqueio que o governo egípcio, né, que o Ministério das Antiguidades faz a qualquer pesquisa que venha a derrubar a história oficial. Vários arqueólogos já foram expulsos do Egito, são proibidos de pesquisar. Não se pode fazer análise com radar, com instrumentos sofisticados dos subterrâneos da planície de Gizé ou Giza, né? Eles embarreram tudo. Não dá. E seja ali ou no Iraque, ou qualquer outro lugar, cada vez que se descobre alguma novidade, ela é rapidamente suprimida. Nada, eles não deixam que nada mude a história oficial estabelecida, né? Então nós vamos ver que precisamos quebrar esses paradigmas. E já que nós falamos disso, vai aqui um recado aí para meus amigos, já fui de vez em quando, entra alguém lá aqui na página, lá na minha página, colocando xingamento, mas ficam por conta da vida comigo. Eu tenho amigos em todas as religiões, em todas, né? Então esse vídeo que eu estou fazendo aqui pode parecer a negação de algumas crenças que talvez você mais goste, mais aprecie ou pertença. A minha intenção, na verdade, não é derrubar a fé de ninguém. Minar a fé na fonte de toda a vida e no propósito dessas religiões que existem. Como eu disse, tem coisas muito boas. Eu compartilho com vocês a reverência, né, pela majestade da criação, pela natureza inefável da origem, das nossas origens celestes. Eu compartilho o mais profundo respeito pela integridade de todos os indivíduos e responsabilidade que cada um de nós tem e de buscar uma verdade viva e mais profunda. Eu tenho fé que todos os seres vão se juntar numa realidade que transcende a nossa cultura atual e o nosso lugar. Essa é a minha esperança, né? Que dentro de um pouco tempo que eu ainda esteja aqui nessa dimensão para assistir
essa descoberta, essa revelação final, né? Mas se você está feliz na sua fé, permaneça nela. Não tem nenhum problema, né? Continue com a sua fé, seja qual for sua religião. Mas se você quer sair dessa matrix, tudo bem, então vamos batendo papo. Caso contrário, nem vale a pena assistir esses vídeos. Se você tem, porque fé é dogma. Dogma não se discute. Dogma se aceita ou não. E fé é uma questão de fé. Ou você tem ou não tem. Se você tem, eu não vou discutir sua fé. Fé não se discute. Fé se sente, se entende, né? Então esse é o recado que eu tenho para evitar mal entendidos, que nós vamos continuar e vamos pegar no pé de alguma dessas estruturas religiosas tradicionais. Então vamos lá, continuando. Quem são esses seres avançados? Históricos, estão aí desde o início dos tempos. Às vezes tangíveis, eles têm corpos humanos, aparecem, comem, lavam as mãos, como os anjos na Bíblia, que comem lá junto com Abraão, lavam as mãos, que usam armas, né? Que matam, que promovem coisas incríveis, né? Então sugerem que nós temos aí uma sugestão, né? Que eles podem aparecer da maneira que eles quiserem, e não que seja uma única, vamos dizer assim, raça ou espécie. São dezenas, são centenas de tipos que interagem, não é apenas um tipo que esteve interagindo ou continua interagindo com o nosso planeta. Quem assistiu os vídeos que eu falei sobre Paul Healy, que ele disse que são dezenas de raças interagindo, pelo menos 4 estavam trabalhando com o governo americano secretamente. Ele foi ministro da Defesa do Canadá. Me sabe de muita coisa, né? Então eu sempre gostei desse assunto de pesquisa dos deuses do Éden, dos deuses do céu, daqueles seres que desceram, como os Anunnakis, do céu, vieram e interviram na nossa evolução, modificaram a nossa genética, modificaram a nossa educação, a nossa compreensão do mundo, deram um peteleco na evolução, né? Eles estão aí na civilização indo-europeia, nas histórias dos mitos hindus, que são fantásticos e que, para mim, e para alguns pesquisadores também, uma grande amiga que pesquisa Anunnakis no Brasil, também já está olhando com mais carinho para a civilização hindu. Me parece que são mais antigos e têm um contato muito mais claro. Eles falam abertamente dos seus deuses, das suas máquinas voadoras, dos seus vimanas, enquanto os outros fazem uma visão diferente, uma interpretação diferente. Os hindus não, os hindus falam claramente nas naves espaciais, que iam para o espaço, nas cidades celestes, que flutuavam acima do nosso planeta, da guerra entre eles. Então, muita coisa nós temos aí para conversar, e ainda bem que tudo isso já está traduzido em livros, e traduzido por acadêmicos, mas foram traduzidos como os mitos. E agora nós temos como comparar esses mitos com a nossa ciência moderna. Quem viu o lançamento agora da Dragon, né, para a Estação Espacial Internacional, eu estou mostrando aí nas imagens uma sinagoga, uma das mais antigas, de 2000 anos atrás, foi descoberta em Israel, mostrando o veículo celeste que traz um anjo ao nosso planeta. O veículo é igualzinho à espaçonave Dragon. Tá aí, histórias dentro de histórias. Pois é, então vamos continuar. Nós estamos vendo aí que existe um vínculo real, tá, de contatos desses super seres, ETs, ou deuses, né, que assusta. Desse contato é antigo, é ancestral, vem lá da nossa pré-história, e isso assusta aqueles cujo poder ilusório corre o risco de ser derrubado, de ser descoberto. Todo mundo vai pensar, bom, esses caras não mandam nada, eles não entendem nada, eles não são representantes de nada, existe um poder muito maior do que o teu. Então os governos morrem de medo de serem derrubados por essa revelação. É daí o medo todo que eles não revelam, escondem, suprimem, ou tentam fazer um acordo por trás dos panos, como se diz. Tentam estabelecer contato com essa turma antes, para que mantenham seu status quo.
É o que está acontecendo com o nosso planeta, uma grande revolução, uma planetária revolução de todos os costumes, de todos os hábitos. Isso está fazendo parte de uma agenda. Não se iludam. Isso é uma agenda. É bem barra pesada. Não vai parar agora. A cada etapa que for terminada virá uma outra. Eles estão morrendo de medo. A Marinha Americana liberou os vídeos dos discos Tic-Tac. A Força Aérea ficou quieta porque ela sempre mentiu. A Força Aérea Americana. A Rússia não fala nada. A China também. O Pentágono, o Departamento de Defesa americano, autenticou os vídeos. Olha, tá aí, isso é real. Essa turma está aí, nós nem sabemos o que ele é, de repente, sabe? Nós não sabemos se eles estão falando a verdade ou não, mas isso foi solto, né? Foi divulgado no meio dessa loucura que nós estamos vivendo, e quase ninguém prestou atenção. É claro que foi uma tática também de soltar essa notícia no meio da confusão. Tá lá, já falamos, a coisa está aí. Agora é estabelecer esse contato. Como é que vai se estabelecer esse contato? Como é que isso vai ser feito? Como é que nós trazemos essa turma para um contato real? Como nós vamos fazer essa mudança? Isso vai causar uma reviravolta. Toda a nossa cultura, toda a nossa história vai virar de cabeça para baixo. Tudo vai ser modificado. Tudo, tudo, tudo. Não vai ficar pedra sobre pedra. E é para esse caminho. E é nesse caminho que nós estamos indo. E é para esse objetivo que nós estamos sendo levados. Pelo bem ou pelo mal? Nós vamos ver aí que os ETs, esses super seres, eles fazem parte da nossa realidade comum. Então, reconhecendo que eles tiveram uma interferência na nossa pré-história e na nossa história, já é um passo, né? As autoridades sacerdotais, aqueles que dizem que têm direitos divinos, vão ser desmascarados. O controle patrimonial de recursos econômicos, financiamento de pesquisas e educação, para manter os olhos cegos na aprendizagem humana, vai ser ameaçado. Todo o sistema acadêmico vai ser derrubado, né? Tudo vai mudar. E eles vão esconder isso a maior parte do tempo, para permanecer no poder, né? Eles vão tentar de tudo, e estão tentando. Então, por muitos séculos, aqueles fiéis que fomentavam conflitos intra-religiosos e conflitos entre a ciência e a religião, vão ter que sambar, como se diz, né? Seria aquele mundo que nós sempre sonhamos, onde não haveriam fronteiras terrestres, onde não se precisaria de um passaporte para ir de um país para o outro, onde não haveriam discriminações de acordo com o país, um pode entrar, o outro não pode, né, como nós vemos hoje, a realidade do nosso mundo, uma discriminação total, não haveriam mais as guerras, malditas guerras religiosas, né? Nós temos que seria todo mundo um planeta só, terráqueos. Talvez eu fiz uma brincadeira botando um emblema da 508 Força Aérea Americana, que é um ET grey, embaixo escrito em latim: todos vocês têm gosto de frango, é tudo a mesma coisa. Nós somos terráqueos. Não tem negro, não tem amarelo, não tem nada diferente. Japonês, chinês, americano, brasileiro, africano, tudo a mesma coisa. Somos terráqueos. Somos frutos de uma grande experiência, de uma agenda que ainda não entendemos, que ainda não chegamos nem perto de entender, mas estamos procurando, estamos buscando as respostas para esse enigma, ok? Nós vamos continuar no próximo vídeo. Eu queria agradecer quem se inscreveu no canal, pedir desculpas porque os que entram no canal vão assistir os primeiros vídeos, já estou no vídeo número 71, os primeiros foram feitos num programa do próprio YouTube, era um programa bem fraquinho e eu não sabia usar direito. O som falhava, a edição falhava, havia uma série de problemas. À medida que foi evoluindo, eu troquei de programa para ser para um da Windows e agora estou usando um da Apple, que é muito bom. Se você tem um computador Apple, pode usar. Eles têm o próprio iMovie e essas músicas que eu coloco são do próprio programa da Apple. Não são músicas comerciais, infelizmente. São muito bonitas. Eles não têm uma grande quantidade, mas eu faço uma escolha para poder suavizar um pouco, às vezes, o assunto barra pesada. Tá? Vocês todos aí do Brasil, cuidem-se, a coisa é séria. A pereba existe. O monstro não é tão grande, mas existe. Então tomem cuidado, não só com isso, mas com as convulsões sociais que estão acompanhando toda essa história, toda essa crise no nosso planeta, convulsões sociais de outro tipo. Protejam-se. Vamos sobreviver. Nosso objetivo é sobreviver. Nós queremos ver a história continuar.
Queremos ver como é que essa história vai acabar. Queremos saber como esse enigma vai se resolver, ok? Um abração a todos vocês. Até já.